3, 2, 1, gravando. Então tá, gente, vamos lá. Vai ser legal, porque como vocês já tiveram com lesão raquimedular na cabeça, nós vamos ter uma aula sobre... na verdade, até deveria estar dentro das doenças, das patologias neurológicas, né? Mas como ele afeta bastante a parte motora, a gente vai ver hoje, tá? Deixa eu só... Vamos compartilhar. Claro que de cara a gente não consegue achar. Agora eu vou conseguir. Compartilhar. Tá aqui. Vamos lá. Essa patologia, ela tem um cunho bem neurológico, né? E até porque ela tem um componente traumático muito importante, mas como afeta bastante a parte motora e a parte muscular, né? Então eu resolvi colocar agora dentro das patologias musculoesqueléticas, né? Apesar de ter uma linha tênue em saber se ela é neuro ou ela é orto. Então, orto-neuro, neuro-orto, como vocês preferirem, É tá? os dois. É os dois, né? Então, até fica difícil colocar só no outro, né? Eu achei que nunca ia atender criança com paralisia obstétrica na minha vida, né? Eu atendi no estágio, atendi na vida profissional, inclusive atendi lá na escola onde eu trabalhei, né? Então, eu achava assim, não, isso não acontece, isso é 1 em 1 milhão, que é nada, gente, tem mais do que a gente imagina, né? É que nem quando a gente nunca vê, quer dizer, eu nunca tinha percebido, né? Mas depois que a minha esposa ficou grávida do primeiro filho, eu reparei como tem mulher grávida nessa vida, sabe? É mais ou menos assim, depois que você tem a primeira experiência, você começa a perceber as nuances, assim, né? Que começam a aparecer, tá? Então hoje a gente vai falar de paralisia braquial, é bem tranquilo o assunto, né? Até veio bem a calhar né, vir depois de lesão raquimedular, que a Adri falou, né, e é uma patologia bem tranquila de tratar, tá? Então vai ser bem fácil de a gente desenvolver essa aula aqui, tá? O que se refere, né, à paralisia braquial, né? Obstétrica, porque a grande maioria delas, né, ela é causada na hora do parto, né? Mas você pode ter uma paralisia braquial, não necessariamente obstétrica, né? Pode ser traumática de um adulto, de uma criança, não por ser da hora do parto, né? A gente vai tratar um pouco mais a respeito das questões da paralisia obstétrica decorrente, né? De lesão na hora do parto, tá? Por isso obstétrica. Mas paralisia braquial você pode ter em qualquer contexto, né? Em acidente de carro, né? Em acidente com arma, trauma direto, trauma de esporte, né? Do mesmo jeito que vocês viram, né, a lesão raquimedular, a paralisia braquial pode acontecer, né? Pode ser inclusive mono e bilateral, tá? Então a obstétrica é uma lesão que acontece no nascimento e resulta em paralisia, né, ou paresia flácida associada ou não à perda de sensibilidade no membro superior afetado, né? Todos os 3 casos que eu atendi até hoje, contrariando um pouco o que a gente vai ver ali a, a bibliografia, né, foram em meninas, acredite se quiser, e ali diz que dá muito mais em meninos, né, quer dizer, um pouco mais em meninos, não muito mais, né? Então, você pode ter uma perda motora, uma perda sensório-motora, né, nesse membro superior, pode ser o direito ou o esquerdo, pode ser ambos, pode ser parcial, né, uma paresia, ou pode ser até a total, né. A maior parte dos casos está associado ao estiramento do plexo braquial durante o parto, né? Então, seja o parto forçado, né? Não necessariamente com fórceps, mas o parto forçado, tá? E as lesões do plexo braquial têm repercussão nas habilidades funcionais, né? Por isso a importância da abordagem multiprofissional, né? Acho que a cabecinha de vocês já está funcionando em ritmo profissional. Então, quando a gente fala em uma determinada patologia, né, ou na fisiopatologia, né, vocês já vão imaginando o que pode ter
de comprometimento e no que a fisioterapia pode atuar, né? Então, um pouquinho de história, né, como sempre, né? A primeira descrição dessa paralisia foi realizada por um obstetra escocês chamado William Smellie, né, em 1768, né, sendo que o Dr. Guilherme Duchenne, aquele mesmo da parede da distrofia muscular, né, foi quem criou o termo paralisia obstétrico, né, e ele descreveu a lesão do plexo braquial superior, tá? Então a gente vai ver que logo em seguida a gente vai ver que existem divisões, né, de paralisia braquial, né, e cada pesquisador descreveu um tipo, tá? E em 1874, né, o Dr. Erb, professor da Universidade de Leipzig, relatou a paralisia braquial nos níveis C5 e C6, né? E em 1885, a médica francesa radicada nos Estados Unidos, né, Augusta de Eugène-Complique, descreveu a paralisia braquial inferior, né? Por um acaso, a paralisia braquial superior, ela é descrita hoje em dia como paralisia de Erb, né? Paralisia braquial, paralisia obstétrica de Erb, né? E a paralisia inferior é descrita como a paralisia de Degenine-Complique, ou só a paralisia de Complique, né? A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais à frente, só dando um spoilerzinho, né? E se você tiver uma paralisia de todos os níveis, né, de C5 até T1, né, a doutora Complique descreveu a de C7 a T1, né, ou de C8 a T1, com comprometimentos de C7, né, e ela, se você tem uma paralisia de C5 a T1, é uma paralisia de Erb Complique, né, tá? Isso a gente já vai ver um pouco mais para frente, né. Então, plexo braquial, né, é o quê? Uma estrutura do sistema nervoso periférico, formada por raízes motoras ventrais e tecido conjuntivo, né, extensivo, da medula espinhal cervical até a axila, né. Essas raízes combinam-se entre si para formar troncos, divisões, fascículos e nervos, só para recordar um pouquinho da neuroanatomia, tá? As raízes de C5 e C6 formam o tronco superior, né, C7 forma o tronco médio, e C8 e T1 formam o tronco inferior, né. Então, por isso que a paralisia de Klumpke, ela é descrita, né, de C8 a T1, né, porque é o tronco inferior. Às vezes, existem afecções de C7, não importa, ela continua sendo, né, uma paralisia de Klumpke, tá? Tá aí o bicho, né, assustador na primeira vez que a gente vê, né, fala, meu Deus do céu, como é que eu vou saber tudo isso daí, né? Fiquem tranquilos, gente, que eu tenho tantos anos de estrada e todas as vezes eu tenho que ler de novo, tá? Isso não é uma coisa que você sabe de uma hora para outra, né? Se você trata muitas vezes, precisa de muita revisão, você acaba lembrando, né? Tá, tronco superior, médio, inferior, né? Depois as divisões, né? Cada ramo que vai determinar os nervos, né? Até hoje eu tenho que recordar, gente, eu tenho que dar uma olhadinha no mapa, tá? Isso não é demérito para ninguém, né? O importante é o quê? O importante é ter humildade de ir lá recordar e não querer dar chute, né? Porque isso aqui confunde mesmo, certo? O plexo braquial já confunde, o plexo lombar confunde mais ainda, tá? Então não tenha medo de voltar, dar uma lida, recordar de novo, tá? É normal, tranquilo, tá? Então a gente vai começar lá, né, de C5, C6 até T1, né, C7, T8, T1, né, vão terminar lá na frente, né, nos nervos músculo-cutâneo, radial axilar, radial, mediano e ulnar, né, não parece tão difícil assim, tá, mas ele confunde, então tomem cuidado, tá. Plexo braquial em crianças, né, vocês veem como as linhas são tênues, né, as inervações são bastante, quase que emaranhadas, né. Então, e lembre-se que esses nervos, eles ainda não estão mielinizados, né? Principalmente depois, logo no parto, né? Essa criança vai ter mielinização para depois acabar desenvolvendo, né, a parte motora e tudo mais. Então, esses nervos, eles são muito finos, eles são muito delicados, né? Então, qualquer tranco a mais vai gerar uma lesão, certo? Então, por que que num ser humano a gente pode, num adulto, né, a gente pode manipular um pescoço, fazer quiropraxia, pode fazer osteopatia e não ver nenhuma lesão, né, dos plexos,
tá? Numa criança, qualquer tranco a gente pode fazer lesão, né? Lembrar disso, da neuroanatomia, né? Desde o começo até a idade adulta, né? A criança tem muito mais cartilagem, tem muito mais liberdade de movimento, né? E os nervos são muito mais finos. Então, uma lesão é muito mais fácil de acontecer do que no adulto, tá? Então, a incidência, né, da paralisia braquiobstétrica, ela varia entre 0,5 a 3 casos a cada 1.000 vivos, ou seja, é bastante, né? Principalmente, né, em locais, né, onde você tem uma dificuldade maior em termos médicos, clínicos, né, de você realizar partos, principalmente partos de emergência ou é, partos de risco, né? Não há nada comprovado em termos de bibliografia, né, mas existe um pressuposto, né, existe uma ideia, uma hipótese que houve um aumento, né, de anos para cá, no número de casos pelo aumento do peso dos fetos. Tá? Os fetos agora têm tido um peso maior, tem sido complicado, né, os partos têm sido um pouco mais difíceis de serem feitos, por isso, houve uma incidência maior, né, de partos a fórceps e com outros recursos, né, com fratura de clavícula para tirar o feto, né, e lesão obstétrica, né, lesão braquial, tá? No Brasil também tem uma suposição que é um baixo índice de casos, né, porque a gente tem o Brasil campeão mundial de cesarianas, né? Então, o parto cesariana, ele tem, né, todas aquelas implicações que eu acredito que vocês já conhecem, né? E então o risco de produzir uma lesão, né, braquial, ela é menor, né? Não que não vai acontecer, mas depende muito do risco, né? Alguns fatores de risco, né, que podem comprometer, fora, né, o peso do feto, né, o que a gente já viu ali, é uma complicação do parto, que gera um parto de emergência chamado distócia do ombro, né? Durante o nascimento, uma dificuldade da passagem do ombro da criança após a passagem da cabeça, né, pela sínfise, né? E é diagnosticada quando não há saída dos ombros logo após a saída da cabeça do feto, né? O que mais dificulta, assim, mais difícil de sair é a cabeça, né? Que é a primeira coisa que tem que sair, né? E depois o corpo passa pelo canal, né? Comprime os pulmões, o líquido que está dentro do pulmão é expelido, né? E o médico faz a criança chorar para ter já, né, a primeira respiração profunda, né? Então, na distócia, às vezes o médico tem que colocar a criança de novo para dentro do útero, né? Fazer uma fratura das clavículas para poder juntar os ombros, para diminuir o espaço para poder trazer a criança, né? Então, é uma manobra de risco, uma manobra de emergência, né? E isso aumenta bastante, né, a frequência das paralisias braquiais, né? Claro que vai depender muito da perícia do obstetra, né? Lembrando que, como a criança tem uma componente muito grande de cartilagem, né, após o nascimento, é uma redução, né, incruenta da, das clavículas, né, e é uma consolidação da cartilagem, né. Então, não é meio uma fratura, né, é uma regularização, né. Então, não há problema nenhum, né, desde que não haja uma lesão neurológica, né. É uma manobra que é bem usada, né, bastante usada na, nos partos, né, de emergência, né. Isso quando não é, por exemplo, feito com incisões, né, na vagina e tudo mais para poder aumentar o espaço para a criança sair, né. Então isso depende de cada obstetra, mas isso pode acontecer, tá? Como a gente já viu, né, outro fator de risco é o peso do feto, né. Crianças com peso superior a 4,5 kg, pela literatura, apresentam 10 vezes mais risco de lesão no plexo braquial na hora do parto, né? É uma criança muito maior, muito mais difícil de sair, né? De acontecer o parto, tá? Crianças de 4,5 kg, eu não vi muitas, né? Nessa vida, né? Eu vi de 4,300, de 4,100, né? Mas, desculpa, o celular resolveu tocar aqui. Mas 4,5 kg eu realmente nunca vi. Se alguém viu, deve ter passado por por um susto, assim, né? Porque é uma criança muito grande, tá? Já nasce pronto, né?
tá? Então, aqui é o mecanismo, né, da lesão, tá? Então, ali na figura esquerda, né, o obstetra puxa, né, a criança, né, pela cabeça, e às vezes ou a criança é muito grande, ou, né, a síntese pública não deixa a criança passar, então o obstetra tem que tomar uma decisão do que fazer, né? E quando há uma linha, né, de tração, né, ali na figura da direita, a gente pode, justamente pega bem as raízes, né, de C5 a T1, né? Ali a figura embaixo é a clavícula, né? Então, nessa compressão, distensão, né, do ombro, tá? A gente pode fazer um estiramento dessas raízes nervosas, certo? Então, não é não é muito, precisa assim de um tranco já bem forte, né, para fazer essa distensão, né? Lembrando que a criança, quando nasce, ela é toda baseada, né, em cartilagem, então ela tem muita liberdade de movimento, né? Então ela aguenta uma certa tração, né? Mas às vezes tem que vir meio que no tapa, né? Então aí acaba tracionando as raízes nervosas, tá? Outros fatores de risco, né, é uma situação chamada apresentação pélvica. Eu até estranhei o nome, né, mas é assim que chama mesmo, apresentação pélvica. É a lesão braquial bilateral decorrente do quê? Da hiperextensão cervical na hora de puxar a criança no parto, tá? Então, às vezes é malformação do útero, a mãe é muito pequena, né, então acaba se formando o quê? Uma lesão bilateral. Ela é menos comum, né? A unilateral ela é mais comum, mas pode acontecer, né? É, tem que se verificar também, né, todo o histórico materno, né? Isso daí já dá uma pista depois, né, quando a gente for falar em tratamento, do que vocês precisam observar, né? Quando forem tratar uma criança com paralisia braquial obstétrica, a respeito da mãe, né, na coleta de dados, né? Então, se houve o que com a mãe? Obesidade, né? Diabetes ou pré-diabetes gestacional, né? Não necessariamente que ela fosse uma mãe diabética ou uma pessoa diabética, né? Mas ela pode desenvolver a diabetes da gestação, né? Baixa estatura, né? Multiparidade, ou seja, já teve vários partos, né? Idade avançada, anatomia pélvica alterada, né? O histórico da distócia, outro parto, né? E também alguns outros fatores, assim, por incrível que pareça, um pouco menos incisivos na história, né? O uso de fórceps, anestesia peridural e o parto prolongado, né? Você tem um histórico maior de paralisias obstétricas com outros fatores de risco, tá? O fato de a criança nascer de fórceps não necessita, não aumenta o risco, mas não é um indicativo, né? Este que vos fala nasceu de fórceps, porque nasceu grandão, né? Então, vocês entendem agora por que eu tenho esse jeito. Não, brincadeira, tá? Mas eu nasci de fórceps porque eu era o primeiro filho, minha mãe era nova, né? E não tive nenhuma lesão, graças a Deus, tá? Então, eu acredito que vocês já devem ter visto, mas a gente vai classificar rapidinho, né? As lesões nervosas periféricas, tá? A neuropraxia, que seria uma desmilinização segmentar das fibras do grande calibre, desculpe, sem interrupção do axônio, tá? Axoniotimese, axomotimese, né? A lesão axonial é da bainha de mielina com conservação do endoneuro. A degeneração valeriana distal com potencial para recuperação adequada e espontânea pela manutenção do endoneuro, né? A parte interna do nervo, tá? E a neurotimese, que seria uma trissecção total do nervo, incluindo o perineuro e a degeneração axonial severa, não ocorrendo possibilidade de regeneração se não tiver uma união cirúrgica, tá? Então, para a gente classificar, né? Tá aqui o desenho que fica mais fácil, né? Então, lá em cima, corpo celular, o axônio, né? A bainha de mielina, o endoneuro, tá? A segunda figura, tá? É uma neuropraxia, tá? A terceira figura é uma axonotimese, né? E a quarta figura, de cima para baixo, né? É a neurotimese, né? Ou seja, rompeu o nervo, tá? Então, quando acontece uma neuropraxia, né?
eu tenho uma regeneração nervosa, apesar do que falam, né, que não existe regeneração, não existe, depende muito da lesão, do tipo de lesão, né? Então, mas quando chega a neurotimese, hoje em dia, né, fazendo uma recuperação neurológica, há uma certa recuperação, tá? Então vamos lá, né? A paralisia de Erbe, né, também conhecida como paralisia superior, acontece nas lesões, né, de raízes de C5, C6, pode ser afetado C7 também em 50% dos casos, tá? O paciente vai apresentar um déficit de protução e retração escapular, abdução e rotação externa do ombro, né, flexão de cotovelo, supinação do antebraço e flexão de punho e dedos, né? Se vocês forem nos livros pegarem inervação, né, a musculatura inervada por C5, C6 e até C7, vocês vão entender por quê, tá? Então, os recém-nascidos apresentam, né, o reflexo de Moro assimétrico, tá? E o membro comprometido junto ao corpo, certo? Sim, se eu preciso de uma representação bilateral, né, do reflexo de Moro, ele tem uma paralisia, né? A hora que o estímulo acontece do reflexo, ele vai só se refletir em um do lado do corpo, né? O sinal característico é o que a gente chama de mão em gorjeta, né? Isso está na literatura, né, chamada de mão em gorjeta, tá? Então, a mão em gorjeta ali, né? É uma mão em flexão, né? Com flexão dos dedos, certo? O membro colado ao corpo com rotação interna, tá? É como se o indivíduo estivesse pedindo alguma coisa, certo? É uma comparação bem esquisita, né? Mas, já que está na literatura, vamos deixar assim, tá? Então, se vocês encontrarem um bebezinho com o braço rodado internamente e a mão flexionada, né? O punho flexionado, rodado para fora, né? Rodado para externo, tá? Vocês vão encontrar o quê? Uma mão em gorjeta, tá? E como eu tinha falado também, né, da paralisia de Klumpke, né, também conhecida como paralisia inferior, tá? Ela comete o tronco inferior do plexo braquial de C8 a T1, né, e só 2% dos casos que são desse nível, né? Uma vantagem, se é que a gente pode chamar assim, né, da paralisia de Klumpke, né, que a função manual fica menos comprometida, porque os músculos proximais estão preservados em sua inervação, né? São os músculos principais C5, C6 e C7, né? Não apresenta um reflexo de pressão palmar, tá? Mantém uma semiflexão de articulações interfalangianas e extensão do metacarpo falangiano, tá? Então, consequentemente, né, a evolução gera a mão em garra, né? Se eu tenho uma extensão de punho e uma flexão de metacarpo falangianas, né, eu vou ter aquela sinal da pata ou da garra, né? Flexão e supinação do antebraço, além da extensão do punho. Que seria isso aqui, né? A mãozinha da criança em garra, tá? Aqui nesse caso, né, ela já tem uma atrofia muscular, tá? Mas é por paralisia, né, dos níveis C8 e T1, que já envolvem musculatura de mão, tá? Lembrando, né, que a C5, C6 já inerva muito mais musculatura de ombro, certo? Então tá aqui, ó, para facilitar para vocês, né? Então botei esse quadrinho aqui, tá? Então, os movimentos, né? Então, proteção da escápula, porque foi comprometido o serrátil, né? Retração da escápula dos romboides e assim por diante, tá? Então, dá para ver bem, né? C5, C6 e C7, tá? E se eu tiver uma somatória de todas elas, né? Eu vou ter uma paralisia de Erbe-Kumplic, né? Como paralisia total, conhecida, né? Como paralisia total. Vai envolver raízes de C5 a C8, também pode chegar a C4 a T1, tá? Pela literatura diz que a segunda é a lesão mais comum, né? Mais lesão mais comum até que da de Kumplic, né? A criança apresenta braço flácido, dedos em garra e perda de sensibilidade, né? Além da, das complicações do membro colocado junto ao corpo, né? Rotação interna, tá? Em caso de T1 é afetada, ela vai desenvolver uma síndrome, que é a síndrome de Horner, né? Por causa da lesão da sináptica, né? Sináptica não, simpática, gente, tá? Desculpe, eu coloquei sináptica, deve ter sido o corretor, mas é simpática, tá? Então a criança vai apresentar do lado afetado a miose, tá? A ptose e a andriose, né? No olho, né? Então a diminuição do
do, do diafragma natural do olho, né? A pálpebra caída e a falta de produção de lágrima, tá? No olho do lado afetado. Quando a paralisia de Erbe-Kumple que afeta C4, a criança também tem disfunção respiratória por pega ramo do nervo que inerva o diafragma, que eu acabei de esquecer o nome, que é o nervo... Bom, enfim, né? A inervação do diafragma. Que depois, logo depois que acabar a aula, eu vou lembrar do nome do nervo, porque eu sempre esqueço e é assim que eu lembro depois, tá? Mas vocês devem ter lembrado já. O diagnóstico da paralisia braquial, né? Ele é essencialmente clínico, né? Um exame neurológico, tá? Feito pelo pediatra ou pelo neurologista, né? Devendo observar 3 semanas para fechamento, tá? Então, por causa do nascimento, das questões do nascimento, ainda se observa 3 semanas, né? A partir do nascimento, acompanhando a evolução da mobilidade da criança, né? Para poder fechar o Professor, diagnóstico. Oi, pois não. você estava falando do nervo do diafragma? Sim, É o nervo frênico. isso, nervo frênico, né? Ele mesmo. Olivia? Isso. Obrigado, Olivia. Me fugiu da Uhum. cabeça totalmente o nervo frênico. Muito obrigado, Olivia. É esse mesmo, tá? Então, se a criança lá, né, na paralisia total, ela tem afecção no C4, ela vai ter disfunção respiratória, tá? Não é muito comum chegar no C4, tá? A literatura relata pouquíssimos casos, só que é uma possibilidade, né? Só para a gente contextualizar, tá? Voltando ao diagnóstico, né? A avaliação abrange o quê? O exame físico, a história do trauma, né? Porque se a gente está falando de paralisia obstétrica, né, a gente tem que relatar a questão do parto, né? Alguns exames também são solicitados, né? O raio-x cervical, para avaliar a anatomia da cervical, o raio-x de ombro, tá? De tórax e do braço da criança, tá? Isso para avaliar como é que, por exemplo, né? Se na distócia teve que realizar uma manobra mais radical para realizar o parto e tudo mais, como é que está essa anatomia de clavículas e das outras estruturas que podem estar afetadas, né, por causa do parto, tá? A eletroneuromiografia, ela é solicitada também, tá? E principalmente para o quê? Avaliar a extensão e gravidade da lesão, né? E isso vai, se a gente, né, nós fisioterapeutas, nesse caso, tendo um exame em mãos, sabendo quais nervos foram afetados, a gente pode estabelecer um programa de tratamento, né, um prognóstico, um programa de tratamento mais adequado, tá? Mas não se enganem, gente, a eletroneuromiografia em crianças, ela deve vir, assim, em pouquíssimos casos. Todos os casos que eu atendi não tinha, tá? Não foi pedido. A ressonância E é um magnética exame trauma... caro, né, prof? Oi? É um exame caro, né? É um exame caro e é difícil de fazer, principalmente em bebê, né? E, por exemplo, todos os serviços que eu atendi essas crianças, eles eram do SUS. Então, já não precisa dizer mais muita coisa, né? O SUS, ele é muito bom, assim, em determinadas coisas, mas, assim, tem determinados casos que é na base do vamos que vamos, né? Um dia, quem sabe, a gente consegue o exame, né? E, então, eu nunca tive em mãos, né? Mas ele é um exame, assim, se vocês tiverem a oportunidade, né, de tratar um paciente e tiver a eletroneuromiografia, vocês vão ter um recurso muito importante nas mãos, tá? Então, a ressonância traumatismo, a ressonância magnética e o Tomografia? tomografia, tá? Eles têm uma menor especificidade, tá? Eles precisam o quê? De sedação, né? A eletroneuromiografia não tem como fazer isso com sedação, né? A pessoa tem que estar ativa, né? E contraste. Então, também é um exame caro, é um exame que ele não dá, assim, grandes... não dá um relatório clínico, assim, que possa valorizar, né? Que possa dar muitas retorno, né? Em termos de diagnóstico,
né? E é difícil de fazer. Então, eles nem são solicitados, tá? Eu coloquei até para a gente ter um parâmetro, né? Que muitas vezes, por incrível que pareça, muitas vezes um raio-x é muito mais bem-vindo do que uma ressonância magnética, né? Todos têm sua funcionalidade, mas todos têm seus limites também, né? Só abrindo um parênteses, gente, é muito comum ali quando a gente tem os pacientes, né? O paciente achar que depois de fazer uma ressonância está resolvido os problemas dele, sabe? Então você vê, por exemplo, no raio-x, vê uma alteração de coluna, né? Seja lá uma alteração como uma escoliose, ou uma alteração como uma degeneração, artrose, a pessoa te pergunta assim, mas será que não seria bom fazer uma ressonância, né? Eu pergunto, para quê? Né? Para gastar mais dinheiro? Né? Eu acho que no raio-x a gente consegue muito boa perspectiva de como está o paciente, sabe? Então, os exames de diagnóstico, eles não são exames para você dar o diagnóstico, eles são exames para ajudar você a dar o diagnóstico, certo? A gente tem que sempre temos que nos basear sempre no nosso exame, tá? Seja o exame clínico do médico que vem para vocês, como o exame fisioterapêutico, tá? Os exames eles vão servir para ajudar, eles não servem para dar diagnóstico, tá? A partir do momento que você começa a se basear em exames para dar diagnóstico, você começa a cometer falhas, tá bom? Só uma dica para vocês. Temos algumas patologias, tá? Como diagnóstico diferencial, tá? A artrite séptica de ombro, né? Ela é mais comum depois de não no nascimento, né? Mas depois de um tempo, gerar algumas condições inflamatórias que vão prejudicar a inervação, tá? Só que corrigida a artrite, né? A questão neuromotora volta, né? Essas fraturas de ombro-clavícula até por causa do parto, tá? A osteomielite aguda é a mesma coisa que a artrite séptica, né? Tratado a causa inicial, volta-se todo a parte neuromotora, né? Aí já entra uma questão de malformação congênita do ombro, né? A gente pode nascer o indivíduo pode nascer com paralisia pela questão da malformação, não só nas estruturas do ombro, mas também nas estruturas neurológicas, tá? É um pouco mais difícil, mas acontece, certo? A paralisia cerebral, né? E lesões do sistema nervoso periférico, quer sejam traumáticos ou não, tá? Isso pode acontecer também. A pessoa nasce com paralisia não, mas não teve nenhuma intercorrência no parto, tá? Mas é uma descrição muito incomum mesmo. O prognóstico da paralisia braquial, né? Quando você tem somente o estiramento, né? A neuropraxia, né? Os casos ele apresentam resolução espontânea, né? Volta nos 3, 4 meses de idade. A criança volta a fazer a movimentação normal, né? A paralisia total tem um prognóstico ruim, né? Pobre, necessitando de mais recursos fisioterapêuticos, né? Inclusive a equipe multiprofissional, né? Quando não há uma recuperação da função motora até os 6 meses, né? O diagnóstico piora, né? E é necessário procurar mais recursos, né? Então, as paralisias, né, separadas, tanto de herbe quanto de Kumplica, tem um prognóstico melhor, né? Se apresentar, então, melhor até 6 meses. A partir dos 6 meses, gente, é necessário, daí, talvez, é necessário incluir exames mais apurados, até mesmo como a eletroneuromiografia, né? E a avaliação para cirurgia, tá? Principalmente se aconteceu a neurotimese, tá? O que a gente se baseia na avaliação fisioterapêutica, né? Então, a anamnese, né, do recém-nato, né? Como foi a gestação, como foi o parto, alterações possíveis durante o parto, né? Se no parto houve o uso de fórceps, né? Todo mundo já ouviu falar do teste de Apgar, né? No primeiro e quinto minuto depois a criança nasce? Já tinha ouvido falar? Ai, prof, não lembro como é que é. Tá. Então, o Apgar é o seguinte: existem 5 critérios que o pediatra. Lembrei. Lembrou? Da cor, né? Tem Isso. cor, essas coisas. Cor, da respiração, né? Eu não lembro direito quais são as notas, né? Então, as notas de Apgar no primeiro e quinto minuto após o nascimento, né? Então, se a criança tem 10, 9 até 8, né? É um Apgar bom,
né? Às vezes ela tem nota baixa no primeiro Apgar, no primeiro minuto, depois ela recupera, tem nota boa, né, no Apgar depois do quinto minuto, né? Então, avaliar se a criança teve notas abaixo de 8, 7, né, principalmente após o quinto minuto, tá? É uma criança que infelizmente, teve sofrimento na hora de nascer, tá? O peso da criança ao nascimento, né, se houve fratura clavicular ou não, né? Postura em movimento após o nascimento, postura é difícil dizer, porque a postura de criança ela é postura praticamente fetal, né? Mas, assim, observar o padrão de mobilidade dela, como ela se comporta depois do nascimento, né? A questão de a gente procurar simetrias, né? Por exemplo, fazer os testes, como, por exemplo, o teste de Moro, encontrar uma simetria, tá? Em crianças, né, já com um quadro instalado, né, coletar os dados da participação social, do que ela faz, né, como é que está na escola, se não está, né, como é que está em casa, né, se houveram intervenções médicas, se já houve cirurgia ou não, se tiveram exames posteriores ou não, né, e se já tinha realizado algum tipo de tratamento, tá? Para a gente fazer uma avaliação de atividade e participação, tá? Eu coloquei alguns testes aqui que estão sendo utilizados, né? A gente não precisa necessariamente realizar esses testes, mas o que eu coloquei por causa de um motivo, né? Tem um teste ali que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Que ele está tentando se padronizar ele, está tentando se consagrar ele, né? Invalidar ele para paralisia obstétrica, né? Então, alguns testes que podem ser utilizados, né, o TIMP e o AIMS, a IMS ele é bastante utilizado, né, principalmente em crianças com paralisia cerebral e tudo mais, né, a gente já falou deles na parte neurológica, né, e tem um teste que chama BPOM, né, é o teste que está em processo de validação, tá, e também tem tradução do português, e ele vai ser específico para avaliar crianças com paralisia braquial. Tá? Então, logo em breve, teremos um teste padronizado só para paralisia braquial. Tá? As hipóteses, né, levantadas durante a avaliação da atividade e participação deverão ser testadas no exame físico. Né? Então, por exemplo, a postura, dependendo, claro, muito da idade da criança. Né? As posições em pé, sentada, a interação com os pais, né, o comportamento postural geral. Né? Bebês um pouco menos, né? Mas crianças, né, eu atendi um bebê de 3 meses e atendi uma criança com 7 anos, né, com paralisia. Então, eu tive que realizar todos, né, essas avaliações, né, uma em cada caso. Dor, né, pode ser avaliada principalmente em crianças mais velhas pela escala analógica da dor. A criança que eu atendi de 7 anos era uma menina, né, ela tinha paralisia obstétrica, paralisia braquial no braço esquerdo, no membro superior esquerdo, né, o grande problema é que ela tinha perda de sensibilidade, né, então dor ela não tinha nenhuma, né, só que ela já tinha retração muscular, ela já tinha limitação de ADM, né, então isso era um complicante, por quê? Porque os pais não trataram, ela foi tratada depois de 7 anos, né, e aí uma coisa que dava para observar nitidamente, ela tinha uma perda de trofismo comparado ao braço esquerdo do direito, assim, a olhos vistos, né. Até uma coisa que eu esqueci de colocar na avaliação, mas eu vou falar para vocês depois, tá? Avaliar a sensibilidade, né? Estimulação tátil, térmica e dolorosa, certo? Parte de reflexos, né? Tônus, como está o tônus e como estão as reações, né? As ADMs, né? Cervical, né? De ombro, escápula, cotovelo, punho, dedos, tanto ativa quanto passiva, tá? Ou seja, de todo o membro, né? A força muscular, né? Em bebês, pelo menos seus movimentos e posturas, e em crianças maiores, as escalas de movimento e força muscular quando disponíveis, né? E perimetria, tá? Em crianças maiores, usar perimetria para avaliar a déficit, né, entre a musculatura do membro que está lesionado e o membro são, tá? Não esquecer de usar perimetria, tá? E avaliar a qualidade de vida, certo? Como é que está essa criança, como é que ela se comporta em escola, como é que ela se comporta se ela tem, né, vergonha de ser em público, etc, etc, tá? O tratamento fisioterapêutico inicial é o conservador, né, havendo a recuperação funcional, não, a funcional, né, esse afuncional não, em cerca de 70% a 95% dos casos acontecidos antes de 3 meses,
tá? Caso não haja recuperação da função motora até 6 meses, né, é a avaliação médica, né, e a possibilidade de indicação cirúrgica, tá? O objetivo da cirurgia é tentar reconstruir o plexo braquial, tentar restabelecer a força muscular do membro, né, através das conexões nervosas, para que a gente possa conseguir fazer o nosso trabalho depois, né, que é cumprir nossos objetivos de tratamento. Professor? Pois não. E a cirurgia, ela surte resultado? Em caso de neurotimese, sim. Ela surge, né? Ela dá um resultado assim, digamos assim, de você tendo uma paralisia flácida, né? A uma resposta motora, né? Em caso que não houve neurotimese, né? Às vezes o médico pretende, né? Realizar transposição de nervo, transposição de músculo, né? Para tentar melhorar essa função, tá? Mas eu não vi assim até hoje um caso onde isso tenha dado sucesso, sabe? Geralmente é realizado quando houve a ruptura do nervo, tá? Ah, entendi. Obrigada. Nada. Então, dentro dos nossos objetivos, né? Aumentar as habilidades funcionais, promover a estimulação sensorial, né? E o desenvolvimento motor, potencial de desenvolvimento motor, né? Uma coisa muito importante, gente, né? É prevenir o não uso do membro acometido, tá? A gente tem que pensar em termos de tratamento da criança, né? Criar uma cultura para usar o membro acometido dentro das suas limitações, certo? Então, se ela consegue fazer uma flexão de ombro, tá? Ela tenta realizar atividades de vida diária, o que quer que seja, né? Dentro das limitações do braço dela, do membro dela, tá? Se ela não tiver nenhuma, né? Nenhuma movimentação, tá? Você tentar mesmo assim criar uma cultura que aquele braço não está morto, tá? Eu dei aula num curso, agora eu lembrei, né, que eu dei aula num curso técnico que eu tinha um aluno que ele tinha uma paralisia braquial total, mas a dele foi traumática, né, do membro esquerdo, né? E ele não usava para nada, né? E era engraçado porque o braço dele estava sempre colocado dentro do bolso da calça, né? Então ele movimentava o braço direito, assim, escrevia com o braço direito, pedia, levantava a mão para perguntar dúvida e tudo mais. E o braço esquerdo sempre colocado dentro do bolso, né? E eu fui perguntar para ele, ele falou: não, eu tive uma lesão, acho que acidente de moto, teve ruptura total, só que demorou muito para ser atendido e tudo mais, uma série de problemas, né? E ele teve uma lesão braquial total, né? Então aquele membro para ele é que nem assim, ele não é funcional, mas eu sei que ele está aqui, tá? Então a gente tem que sempre tentar criar, né, na criança aquela cultura que o membro está lá, ele não é simplesmente vou arrancar e jogar fora, tá? Continuando, né? Então, prevenir contraturas e deformidades, além de luxação e estabilidade de ombro, né? Lembrando que o ombro é uma articulação que depende muito da musculatura, né? Então, se a gente tiver, então, as subluxações, né, as instabilidades de ombro, elas são muito frequentes quando a musculatura não está atuante, né? Então, a gente tem que trabalhar firme para prevenir isso, tá? Tentar manter ou aumentar a ADM, a força muscular, e não esquecermos da densidade óssea, né? Porque se a gente não tem trações e compressões musculares, a densidade óssea diminui, né? Então os ossos ficam mais fracos, né? Então a gente tem que ainda preocupar dentro da fisioterapia de tratar de acompanhar, né, essa questão da densidade óssea do membro inteiro, tá? Minimizar as assimetrias e deformidades posturais, principalmente porque eu não tenho, né, um determinado peso de um lado, né? E um trabalho muito importante, o que? Orientar pais e cuidadores, certo? Principalmente a questões de cinesioterapia domiciliar, tá? Isso é muito importante. Não só a cinesioterapia domiciliar, mas também o uso das talas, né? O uso das órteses, das próteses, desculpe, o uso das órteses, tá? Então, dentro da fisioterapia, o que a gente pode usar, né? A cinesioterapia passiva, né? Dentro da ADM do paciente, respeitando o quadro doloroso se houver, né? Se houver possibilidade de fisioterapia ativa, de cinesioterapia ativa, ativo resistida ou ativo assistida, sem problema nenhum, tá? Não só incrementar a passiva, certo?
Tentar sempre fazer, né, uma mobilização cefalocaudal, né, ou seja, da cabeça para baixo, né, ou seja, iniciando pelo ombro ou pela cervical, né, os movimentos de abdução e rotação, seguido por flexão e extensão do cotovelo e antebraço com pronossupinação, tá? É um roteirinho bacana, assim, principalmente que vai tratar as possíveis limitações, né, da paralisia, tá? O treino da motricidade favorece também o que? A atividade dos músculos denervados, né, evitando o desuso e as deformidades, certo? Não é tão fácil assim como a literatura pronta, tá, gente? Uma musculatura denervada que não está movimentando, né, ela tem diminuição de tônus, ela tem uma série de complicantes, assim, que você vai precisar trabalhar firme, tá, na fisioterapia. Tá? Não é só fazer o joguinho que a gente brinca, né, de stick puxa, né, a terapia da Xuxa, que a coisa vai se resolver. Tá? A gente vai precisar trabalhar com afinco ali com esse paciente, né? E precisando também da ajuda do paciente. Tá? Prof, Oi. é possível reverter com a físio ou só em alguns casos quando... Não, que nem a gente viu ali, Olivia, até de 3 a 6 meses ele reverte normalmente, né? O azar que eu tive, assim, um caso que eu peguei foi uma criança que eu fiquei pouco tempo com ela, eu fiquei só umas 3 semanas, né? Era um bebê, tinha 2 meses, né? E só que a função dele estava voltando, né? Mas infelizmente a mãe mudou de endereço, daí a criança saiu da escola e eu não tive mais contato. E a menina que eu tive de 7 anos, né? Ela já estava com lesão instalada e uma série de coisas, né? Então eu não tive oportunidade de evoluir ela, né? Mas até 6 meses, assim, uma criança que teve só não teve lesão, né, neurológica, não teve ruptura, você consegue reverter normalmente, né? Tá? Ah, entendi. Tem até as crianças maiores, você trabalhando ali com um ano e pouco, se ela não teve neurotimese, né? Você consegue recuperar a função, né? Às vezes fica um pouquinho de sequela, mas a criança ela se adapta bem, sabe? Porque como ela está aprendendo, ela vai receber aquilo que você está dando para ela, né? Então, se você faz adaptações, se você faz um trabalho dentro do desenvolvimento motor, se você faz, né, a movimentação nos eixos e planos de acordo, né, trabalha um fortalecimento, a criança vai se adaptar, sabe? Inclusive, essas sequelas elas não são nem funcionais. A criança vai ter uma funcionalidade bem preservada, tá? Ou seja, né, vai depender, como sempre, né, a gente vai depender muito da fase que a gente pega, né? E quanto antes, melhor, né? É redundante falar isso, mas é a nossa vida, né? E infelizmente pegar assim desde o começo não é frequência, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão ter experiências de todos os tipos, né? Como a gente está falando de criança, né? A gente tem que botar a cabeça para funcionar aí, estimular algumas brincadeiras, né? Onde a criança pode ter contato com texturas, tamanhos, formas e cores, inclusive pesos até, né, gente? Dependendo do tamanho da criança, né? Estimulando o uso do membro afetado, né? Claro que a gente não vai dar assim, 10 quilos, né? Mas é assim, diferenças de bolinhas, assim, né? Uma bolinha de meio quilo para uma bolinha de 300 gramas, uma bolinha de 100 gramas, por exemplo, né? Em hipótese nenhuma, hipótese nenhuma não, né? Hipótese só de fratura, né? Imobilização do membro afetado, né? Esse membro tem que estar livre para ser trabalhado, tá? Na literatura eu achei uma metodologia, né, que diz que está sendo implementada em crianças com paralisia braquial, e claro que não aqui no Brasil, né, mas que tem dado bastante resultado, que é essa CIMT, né? Ela consiste no quê, né? Um treino intensivo de tarefa orientada com repetição, né? Por exemplo, realizar determinado movimento, né? Um determinado movimento funcional, realizar muitas vezes, né? Intensificar somente no membro afetado, né? Não permitir que a criança utilize o membro não afetado, né? E aplicação de alguns métodos, né? Que a própria técnica preconiza, né? Para reforço e adesão com o objetivo de aumentar os resultados, tanto no ambiente da clínica como no dia a dia, tá? Então, algo para ser utilizado tanto dentro da fisioterapia quanto da TO, tá? Vocês vão me perguntar, professor, o senhor já viu alguém usando essa técnica? Não, gente, eu nunca vi, isso eu tirei da literatura, tá? Aliás, são até questões que a gente deve pesquisar, né?
para avaliar, né, o quanto que de retorno que esses métodos podem trazer, né? Só que é claro que a gente não pode ser formado em todos os métodos para aplicar em cada paciente, né? A fisioterapia ela é bem dinâmica, né? Então você não precisa necessariamente, né, ser formado no método e atender só aquele tipo de paciente. Não. Você tem o conhecimento, detém o conhecimento, pode deter o conhecimento de uma ou duas técnicas e aplicar, inclusive. Tá? Em países como Estados Unidos, Austrália, França, eles gostam muito de Alemanha, né? Eles gostam muito assim do fisioterapeuta ser formado no método e atender aquele determinado tipo de paciente e mostrar resultados daquele tipo de paciente, mostrar evoluções só daquele tipo de paciente, né? Quando vai fisioterapeuta brasileiro e usa o método Bobat para tratar tudo, os caras ficam com um nó na cabeça, tá? É bem comum isso acontecer, certo? Dentro das condutas ainda, né? Em casos leves, onde não existir contraturas nem perdas sensitivas, né? Em crianças acima de 1 ano, você pode usar calor superficial, tá? Liberação miofascial, massagem por deslizamento, né? Como recurso fisioterapêutico, tá? Dentro da literatura, o kinésio taping tem mostrado bons resultados, né? Principalmente em paralisias de herpes, tá? Dentro desses pacientes, né, que não tem perda sensitiva, né, e tem casos leves, né, você pode utilizar a corrente. Eu coloquei a FES, mas é por causa que tem um estudo que utilizou, né, com bom resultado, mas qualquer corrente citomotriz, tá? Que vai trabalhar a musculatura, certo? E uma coisa muito importante, né, que é a orientação aos pais, né? O posicionamento da criança deve ser orientado, sempre ser recolocado para prevenir assimetrias, né? É aquela questão do feedback. Você coloca na postura, a criança sai, você vai lá, recoloca e assim vai, né? Para prevenir o que? Assimetrias e movimentos desordenados, tá? O braço deve estar sempre supinado em rotação externa, tá? Podendo estar apoiado com faixa, com tala, como estiver. Se a criança estiver deitada com travesseiros, tá? Então, sempre mantido, né, em supinação e rotação externa, tá? Para evitar a tal da mão em gorjeta. Quando vestir a criança, né, o lado comprometido deve vir em primeiro lugar, e quando for retirar a roupa, o não comprometido deve ser o primeiro a ser retirado, tá? Isso é questão de estímulo, né? Ao carregar a criança, o braço deve estar estabilizado com o cotovelo flexionado junto ao tórax, né? Principalmente assim, nas paralisias flácidas, tá, gente? Caso a criança venha pós-operatório, tá? Algumas condutas que a gente pode realizar, deve realizar, né? A fisioterapia o mais precoce possível, né? De preferência dentro do hospital, inclusive. Os objetivos vão ser os mesmos, tá? Evitar aderências e contraturas, manter ADM, manter integridade articular, tá? Manter força ou aumentar, né? Manter estimular a funcionalidade do membro, né? Então, como eu coloquei ali, é similar ao tratamento clínico, né? E respeitando o que? Fases do dor e principalmente o que, gente? Fases de cicatrização, tá? No pós-operatório, a gente tem que respeitar fases de cicatrização. Qualquer dúvida, né? O paciente veio, mas ainda acabou de tirar ponta, essas coisas, como é que foi? Passa a mão no telefone, pergunta o nome do cirurgião e liga para ele, tá? Sem medo de ser feliz, certo? É melhor você perder 10 minutos, ou seja, ganhar 10 minutos de uma ligação, por mais que o doutor às vezes não queira atender, ou tendo de cara amarrada, né, ou com má vontade, mas tirem as dúvidas, né, no pós-operatório tem as questões de cicatrização da criança, tá? Elas são diferentes do adulto, certo? Então, a paralisia braquial obstétrica é uma condição de saúde frequente na vida clínica do fisioterapeuta, né? Que nem eu disse, eu achei que nunca ia atender, já atendi 3. Né? Estando associada a uma série de deficiências, limitações e restrições de crianças que deveriam estar justamente tendo experiências sensórias e motoras sem restrição. E estão tendo uma série de restrições, né? É de suma importância, né, a busca do fisioterapeuta estabelecer parâmetros corretos para prescrever tratamentos, né, as órteses, as técnicas, principalmente o quê? Buscar atualização de modo que a prática clínica e a ciência estejam trabalhando em sinergia, tá? Para ajudar esses pacientes a terem um mínimo de perda e ganhos significativos, certo? Para vocês terem uma ideia, a criança que eu atendia de 7 anos, a menina, né,
Para a mulher, as questões de visual, né, as questões de beleza, as questões de emagrecimento, de autoestima, eles são muito mais, pegam muito mais pesado do que para os homens, né? Então, aquela menina era uma menina muito bonita, né? E o que acontecia? Por causa de falhas, né, do desenvolvimento do motor nela, ela era o quê? Ela era desengonçadinha, ela caía com frequência, né? Ela tinha falhas no desenvolvimento neuromotor dela, né? E na psicomotricidade dela, né? Ela ficou comigo, acho que 6 meses, né? Em termos assim da parte do membro, eu não tive grandes ganhos. Eu tive um pouco de ganho de mobilidade com ela, melhorei um pouco a cultura dela, né, da questão do membro, né, porque ela não fazia nada com o membro esquerdo, né, mas a parte da psicomotricidade dela melhorou bastante, sabe? Então, por mais que a gente não consiga reverter o quadro no membro, né, existem outras coisas que podem ser feitas tanto pela equipe multiprofissional, né, mas na nossa parte da fisioterapia, a gente não deve esquecer que a gente está lidando com crianças, né. Então, por mais que a gente não consiga resultados bons em uma determinada parte, eu tenho certeza que em outras partes a gente consegue, tá? Então, é um tipo de paciente, gente, que a gente nunca deve desistir. A gente deve investir sempre, tá? E esses pacientes agradecem a gente depois de um monte, sabe? Principalmente os pais e as mães. Ok? E é isso. Certo? Certíssimo, prof. Alguma coisa que vocês ficaram com dúvida? Alguma coisa que vocês querem que eu volte? Não, prof, tá bom Tudo assim. bem? Tudo em ordem? Então tá jóia. Foi bastante lesão neurológica para um dia, né? Nossa, foi. Bom, pelo menos isso você não vai esquecer tão cedo, né? Então tá bom. Tudo pronto então pro feriadão passado em casa, gente? Ai, tudo certo, ainda bem. Já escolheram os filmes na Netflix? Ai, já fiz uma lista já. Já, né? A minha filha agora ela tá. Bom, deixa eu terminar a gravação aqui pra gente terminar a aula, né? Então, assim, só para terminar a gravação, um bom final de semana para vocês. Até a semana que vem. Deixa eu interromper a gravação.